A palavra a qual eu vou falar hoje se encontra em João, capítulo 14. Eu vou decorrer neste capítulo, mas vou ler somente o versículo 12 para poupar tempo. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Bom, não podemos viver a vida cristã sem Cristo. Não podemos ser neutros a respeito de Cristo. Jesus, ele não foi um mero educador. Aqui no versículo 6, Jesus está dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é impossível viver a vida cristã sem Cristo. Jesus é o caminho. Você não vai ao Pai se não for por este caminho que é Jesus. Então, é muito importante seguirmos este caminho. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena. E se você não for por este caminho que é Cristo, aqui Jesus está dizendo, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se você for por um caminho ao contrário, você vai encontrar morte e mentira. Então, é muito importante seguirmos esse caminho que é Cristo. Então, como cristãos, nós devemos seguir o caminho de Cristo. Ele é o Pai. Ele e o Pai são um só. Então, se você não viver uma vida em Cristo, você não vai estar vivendo uma vida com Deus. Então, é muito importante. Aqui no versículo 10, ele está dizendo: não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então aqui Deus está dizendo claro que o Pai está nele. Então eles são um só. A vida. Então, se você está vivendo uma vida sem Cristo, você está indo pelo caminho errado, porque o caminho que sem Deus e sem Cristo é a morte. Então, é muito necessário seguirmos a Cristo, seguirmos os seus ensinamentos, que só por Ele alcançamos o Pai. Então, é impossível viver uma vida cristã sem Jesus. Então, como cristãos, é o nosso dever ser imitador de Jesus. Seguir sempre os mesmos passos de Jesus. Então, a sua vida deve refletir a Cristo. Os seus comportamentos devem refletir a Cristo, as suas atitudes. Você prega através das suas atitudes. Então, é muito importante. Em diversas situações em que você estiver, reflita o que Jesus faria. Quando você está passando por dificuldades ou com um dilema, você pensa: Senhor, Jesus, o que o Senhor faria? E entra na palavra e vê os ensinamentos que Ele deixou. Isso é muito importante. Aqui no versículo 15, Ele está dizendo: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então é muito importante guardar a palavra e praticar. Seguir os ensinamentos do Senhor. E os passos de Jesus é crucial para a nossa vida como cristão. Jesus, ele viveu para agradar ao Pai, então nós devemos fazer o mesmo, agradar ao Pai, não a nós mesmos ou às pessoas. Muitas vezes, por fazermos isso, muitas pessoas vão querer se afastar, nos abandonar, nos insultar, e aí entra aquela caminhada que nós estamos sozinhos. Mas, opa, você não está sozinho, você está com Cristo. É uma caminhada que vale a pena, é por um bem maior. Agradar a Cristo é um bem maior. Você alcança a salvação. Isso é muito, muito gratificante. Nós devemos sempre seguir a Cristo em diversas situações. Lembre-se sempre: será que dessa forma que eu estou agindo, eu estou refletindo
bem a Cristo? Será que com essa atitude eu vou pregar a Jesus? Porque é muito importante, e não é à toa que as pessoas falam, pensa 2 vezes antes de fazer. É muito importante pensarmos antes de fazer aquilo. Jesus, eu vou por esse caminho ou vou por esse? Viva com Jesus, isso é crucial. E para seguir os ensinamentos de Jesus, é necessário que você aceite a verdade de tudo que ele disse. Então, para você seguir os ensinamentos de Jesus, você deve aceitar a verdade de tudo que ele disse, acreditar na palavra. Muitas pessoas, elas não concordam com a Bíblia. Ah, não, a Bíblia fala isso, eu não concordo. Mas, como cristão, se você ama Cristo, para seguir os ensinamentos dele, você deve aceitar que é a verdade. Porque a verdade, a palavra, ela é a verdade, a Bíblia é a verdade. E muitas vezes, quando lemos, nós entramos em confronto com nós mesmos. Quantas vezes eu li a Bíblia e falei, nossa Deus, eu estava tão errada com essa atitude. E vem aquela mudança de mente e coração, e eu começo a fazer a coisa certa. Porque eu aceitei que aquilo é a verdade. E eu começo a seguir nos caminhos do Senhor. Isso é muito importante. Aceite a palavra na sua vida. É muito importante. Porque Jesus não deixou os ensinamentos à toa. Ele deixou instruções de como seguir, como lidar com certas situações, palavras de consolo, que nos ajudam nos momentos difíceis. Então tá lá, é só você ler e aceitar. Porque você precisa aceitar a palavra para seguir os ensinamentos de Jesus. Aqui no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos... Aqui, ó, peraí. Não crês tu que eu estou no Pai? Aqui está falando, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. Bem no final do versículo. É quem faz as obras, então é o Pai que está dizendo. Então você precisa crer. Crer que é o Pai que está falando, porque não foi só Jesus, mas é o Pai que estava nele, que estava dizendo as palavras. Então, para seguir esses ensinamentos, você precisa aceitar e acreditar. Às vezes a palavra é dura, mas é porque você precisa se consertar. Então, aceite. E nós devemos sempre seguir o exemplo de Jesus, que foi obediente, temente a Deus. E aqui no versículo 12, está falando, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Então, se você crê em Jesus, você também pode ressuscitar os mortos. Porque Jesus, ele precisava do poder de Deus para ressuscitar mortos. Então, é só pedir a Deus o poder que ele vai nos ajudar quando precisarmos. Senhor, Pai, eu quero muito a cura na vida desse irmão. Então, peça esse poder para Deus. Porque aqui, ó, se você crê em Jesus, você vai fazer as mesmas obras que ele fez. Ele está dizendo aqui na tua palavra. E Jesus, ele nos prometeu o Espírito Santo, o presente que Deus nos deu, né? Aqui no versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. A glória de Deus se torna parte de nossas vidas através do Espírito Santo que habita em nós, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Então, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós recebemos automaticamente o Espírito Santo na nossa vida e nós experimentamos a glória de Deus. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos controle. Aqui em Efésios 5 está dizendo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Aqui no versículo 26, ele está dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é muito importante, o Espírito Santo, além de nos consolar, é o Consolador que Jesus nos deu, é um presente que nós ganhamos. E ele vai nos ensinar todas as coisas e fará lembrar
das palavras que Jesus tem dito. Então, é muito importante buscarmos o Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você está na caminhada, aqui, ele disse que ele é o Consolador, ele vai ficar conosco para sempre, aqui no versículo 17. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo, ele está em você. Onde quer que você for, o Espírito Santo está com você. Aí, o Espírito Santo, ele nos alerta, fala, não vai por esse caminho. Não, tá errado o que você fez. Aí você vai lá e conserta. Este alerta é o Espírito Santo. O falar em línguas é o Espírito Santo. Essa glória que você está sentindo agora é o Espírito Santo. Então busque ser cheio mais e mais do Espírito Santo. Esse é o presente que Jesus nos deu. E o Espírito Santo, ele é muito importante. Busque sempre estar cheio e deixe o Espírito Santo te controlar. Fala, Deus, eu vou sair daqui, mas vai comigo. Envia o seu Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Vai comigo, vai na frente. E Ele vai te guiar, deixa Ele te controlar. Senhor, eu não sei o que eu vou falar. Quando eu estava evangelizando, muitas vezes, Senhor, Pai, me usa. Espírito Santo. Então, deixe o Espírito Santo te controlar. Seja um testemunho vivo. Jesus, Ele nos deu um amor tão grande. Então, desfrute desse amor e repasse desse amor. Que não sejamos egoístas, mas vamos repassar esse amor que Jesus nos deu. E sinta Ele aí, que eu estou sentindo aqui o amor dele. Aqui está dizendo no versículo 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. E aqui no 21 está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Aí aqui no versículo 22, o Judas, não o Iscariote, pergunta, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar em nós e não ao mundo? E Jesus fala novamente. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. Então, guarda a palavra do Senhor. Se você diz que o ama, amar não é só dizer, mas sim comportamentos. Demonstre o seu amor com Jesus, que Ele vai te abençoar. Porque se você demonstrar esse amor, guardar os mandamentos e os praticá-los, olha aqui, Ele o amará de volta. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e manifestarei nele, Ele fará morada em você. Então, ame a Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é amar o teu próximo. Então, é muito importante, guarda o mandamento do Senhor. Cumpre a palavra. É muito fácil a gente só pedir. Mas quando Deus pede para a gente fala, Deus, será que é isso mesmo? Então, demonstre o seu amor, obedeça a Deus, que Ele vai te usar, Ele vai te honrar. Então, eu falei, Senhor, eu sempre peço, né? E eu não tenho coragem de dizer não na primeira coisa que o Senhor pede para mim. Então, eu coloquei isso para mim mesma. Eu nunca vou dizer não para Deus. Então, eu nem pude negar essa oportunidade, né? Porque se Deus mandou, eu vou obedecer, né? Porque não adianta eu dizer que o amo e na primeira coisa que Ele pede, eu não faço. Então, demonstre seu amor. Jesus, Ele cura, Ele te consola, Ele é socorro bem presente na angústia. Você está angustiado? Abre a Bíblia, quantas palavras de consolo Deus te deu. E às vezes você está perguntando, mas a irmã da profecia, a irmã da revelação, ela não vai falar comigo? Olha aqui, está aqui na sua frente a palavra que Ele deixou para você consultar. Glória a Deus.
Então, que possamos buscar, seguir os ensinamentos do Senhor. Busque ser cheio do Espírito Santo. Demonstre seu amor com Ele. Que Ele vai te amar de volta e o Pai também. Então, essa trindade. A trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem uma função. Busque essas 3 funções que Deus vai abençoar. Então, é até aqui que o Senhor me deu a palavra. Então, busque ser cheios do Espírito Santo, seguir os ensinamentos do Senhor, que Ele vai te honrar. Ame Ele com todas as suas forças, porque nós vivemos para adorar ao Pai. Vive para adorar o Pai. Muitas vezes vai incomodar muitas pessoas. Você não vai, lembre-se sempre, você não vai ficar sozinho na caminhada. Ele está convosco. Lembre-se sempre, Senhor, eu estou tão sozinha. Por favor, né? Olha aí, Jesus está dizendo, eu estou aqui, você não está me vendo? Abra seus olhos, abra seus ouvidos, sejam sensíveis à minha palavra, me ouça, me busque mais. Jesus, Ele espera muito de você. Então, não negue a oportunidade, não negue. Que Jesus, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar e Ele vai te ajudar nessa caminhada. O caminho é estreito, é difícil, é muito difícil, mas nós vamos sofrer perseguições? Vamos. Se nem Jesus foi poupado, por que nós vamos ser, né? Então, que sejamos mais imitadores de Cristo. Cristão é isso, pequenos cristos. Então, que possamos ser imitadores de Cristo e seguir sempre o exemplo que é Jesus. Não olhe para o homem é falho. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, que vocês não vão se decepcionar. E essa que é a palavra que o Senhor me deu, e eu não quero falar mais, eu quero só entregar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não quero jamais colocar nas minhas palavras, só o Espírito Santo. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. E aí, pessoal? Esta serva de Deus tem 17 anos e está no caminho pregando a palavra do Senhor. Louvem a Deus pela vida dela. Fiquem em pé.